Amém. Glória a Deus por mais um dia. O nome do Senhor seja louvado, engrandecido. Essa manhã você tira esse momento para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Oh Senhor, a Ti, Senhor, devemos, Senhor, e rendemos o nosso louvor, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre nossas vidas, vem sobre esse lugar, Senhor. Oh aleluia, que não estejamos atentos, Pai, às coisas naturais, Senhor, às coisas que somente o olho pode ver, Senhor. Mas podemos, Senhor, abrir o nosso entendimento para aquilo que é espiritual, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, vem sobre nossas vidas. Vem sobre cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Recebe, Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, vem sobre esse lugar, Senhor. Oh, aleluia. Pai, Deus poderoso, tem compaixão. Da tua graça abundante aqui, quebra o meu coração e salva-me de mim, faz-me bem-aventurado em ti.
Pai. Aleluia, que saibamos, Senhor, colocar, Senhor, a nossa expectativa, Senhor. Saibamos, Senhor, colocar, Deus, a nossa esperança em Ti, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Shalom, Brasil. Saudade desse país. Esse momento em que nós passamos na chegada dos últimos tempos. Nós não esperávamos o que viríamos. Nós não esperávamos o que estava para acontecer. Mas Deus nos preparou para esse tempo. Ele preparou durante todos esses anos. Veio nos preparando, porque Ele sabia que podia contar conosco. Nesse momento tão difícil para as igrejas, tão difícil para as famílias, para os pais que trabalham, para os que perderam pessoas queridos, tão difícil. Nós nos sentimos, às vezes, completamente sem nenhuma segurança. Nós só temos Yeshua, nós só temos Jesus. E eu gostaria de partilhar com vocês a síndrome de dois profetas, para vocês verem que nós não somos melhores que ninguém. E um dos profetas, um Elias, eu gostaria de ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 4. E diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a lhe dizer: assim me façam os deuses, a outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e foi para escapar com vida, e chegou a Beer-Seba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Elias foi chamado por uma das épocas difíceis de Israel, uma época muito difícil para o ministério dele, porque o povo de Israel já não sabia distinguir mais entre Baal e Adonais, não sabiam mais distinguir, de tão longe que eles estavam de Deus. E Deus levantou esse Elias, profeta, com muita ousadia, com muita coragem. Ele teve que enfrentar 450 profetas de Baal, e ele teve que enfrentar 450 profetas de Acera, um total de 900 profetas, e ele sozinho enfrentou para trazer a consciência do povo que eles precisavam voltar para Deus. E a Bíblia diz que nós sabemos da história que ele enfrentou, e Deus respondeu com fogo no holocausto que ele preparou, enquanto que os outros profetas passaram se retaliando, gritando para os seus deuses que não respondiam. Mas ele fez uma coisa muito séria também. Ele só não queria trazer o povo à consciência de que eles tinham que voltar para Deus, como também ele os matou.
E a Bíblia diz em 1 Reis 18:40, e Elias diz: tomai os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum deles. E eles o pegaram, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Essa expressão, e ali os matou. Quem os matou? Elias matou todos aqueles falsos profetas, porque ele queria limpar. A devoção, a dedicação dele era tão grande com Deus que ele queria limpar aquela praga do povo de Israel. Mas aí algo acontece. O medo toma conta do coração dele. A Bíblia diz, né? E nós vimos isso, que no versículo, quando ele viu que recebeu a mensagem de Jezabel, ele viu aquilo, ele se levantou e foi para escapar com vida. Ele agora estava com medo. Um homem corajoso que enfrentou 900 profetas agora estava fugindo, porque estava com medo de morrer. E chegou a Betseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Nota que diferença do homem corajoso, do homem ousado, usado por Deus, agora fugindo para escapar com vida. O medo era tão grande dele que ele voltou, escapou com vida e deixou o seu servo ali, abandonou o seu discípulo ali. A Bíblia diz, né, que a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ó, fica aí que eu vou embora, se vira. A coisa está feia para o meu lado. O servo perdeu o seu discipulador, e o discipulador abandonou o servo. E a Bíblia diz que Elias, ele ficou tão angustiado, tão sem esperança, que ele andou pelo deserto e ele desejou a morte. A palavra de Deus diz que ele desejou a morte. Ele foi de um extremo. Ele foi do extremo de coragem, de zelo, de ousadia, para a depressão, para a derrota, para sentir vontade até de morrer. Interessante. E quando ele entra, o anjo aparece para ele, lhe dá comida, ele anda 40 dias e 40 noites, ele entra dentro de uma caverna. E ali ele está ali, e Deus fala com ele: sai para fora, sai para fora. E Deus pergunta para ele: o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? E Deus diz para ele: vai e volta pelo caminho. E talvez seja essa pergunta que Deus esteja fazendo para você agora, num momento tão difícil que nós não vimos saída para lugar nenhum. Alguns estão desempregados, alguns perderam seus queridos. E Deus pergunta para você, aquele Deus que te chamou, aquele Deus que te transformou, aquele Deus que te renovou, pergunta para você: o que você está fazendo aqui na terra? Aí você diz: ah, Senhor, eu fui tão fiel a Ti. Ah, Senhor, eu servi você por tantos anos, evangelizei, subi os montes, orei, jejuei, e agora sem emprego, doente, perdi fulano, perdi cicrano. O Senhor está perguntando para você nesse dia, como Elias, que você tinha uma coragem, que você tinha uma fé. Agora Deus está perguntando para você: o que você está fazendo na terra? Será que você perdeu o propósito? Você esmoreceu na fé? Você não vê mais? Você não ouve? E o medo passou a ser senhor dos seus sentimentos, das suas emoções, inclusive da sua fé. Essa foi a síndrome de Elias.
O importante é que Deus, mesmo nesta crise, Ele não deixou Elias. Ele não deixou. O outro profeta que quero também falar era Jeremias. Se você abrir o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de 1 a 12, Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias responde: eu estou vendo uma amendoeira. E aí Deus fala para ele, o Senhor disse: tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumprir completamente. Em outras traduções diga: eu zelo para que a minha palavra se cumpra. Mas na tradução do original do hebreu diz: tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. É Deus o responsável para cumprir a própria palavra dele. Não somos nós. É Ele que cumpre a sua própria palavra. Mas, e Deus perguntou para Jeremias: o que você está vendo? Por que Deus perguntou para ele? O que você consegue ver agora? Eu estou vendo a amendoeira. Você está vendo bem. Porque da mesma maneira que você vê, da mesma maneira que você acredita no que você está vendo, da mesma maneira, eu zelo para cumprir a minha palavra. Eu apresso para cumprir a minha palavra. Porque eu velo para a minha palavra, para que ela se cumpra. Jeremias foi levantado como um profeta. Muito difícil o ministério dele, porque ele não tinha palavra de ânimo. Ele profetizou só a derrota, ele profetizou só a desgraça, só o juízo. Inclusive Daniel, com 12 anos, quando estava na Babilônia, ele estudou muito sobre Jeremias, sobre o momento do cativeiro. As profecias de Jeremias influenciaram muito Daniel. Então veja bem, Jeremias foi levantado para fazer isso. O povo rejeitava ele, não gostava das mensagens dele. O povo não gostava, porque ele não tinha uma palavra. Ele não tinha uma palavra de ânimo. Então, para o profeta, quando ele pregava uma coisa que só era desgraça, que só era cativeiro, que vai morrer, se você não entregar na mão do Babilônia, vocês vão morrer, era muito difícil, porque ele sentia, por um lado, que foi chamado por Deus, que Deus falou com ele, mas por outro lado, ele estava arrasado. Ele chegou ao ponto, ele ficou muito arrasado. E se você for ler Jeremias, capítulo 20, versículo 14 ao versículo 18 diz, veja a expressão de um profeta chamado por Deus: amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Não permita que o dia em que minha mãe me deu à luz seja abençoado. Amaldiçoado seja o homem que trouxe notícias ao meu pai, dizendo-lhe: te nasceu um filho homem, fazendo muito alegre. E que aquele homem seja como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu. Deixai ouvir o clamor na manhã e as altas vozes ao meio-dia. Por que ele não me matou desde o útero, para que minha mãe não pudesse ser a minha sepultura? O seu útero estivesse sempre com a minha presença. Por que razão saí do útero? Para conhecer o duro trabalho e tristeza, para que meus dias devessem ser consumidos pela vergonha? Este era o profeta Jeremias, que depois de Deus usar ele em tantas profecias, ele estava tão arrasado, como Deus usava ele, só para trazer o juízo, que ele caiu no desespero. Ele chegava: amaldiçoado seja o dia que eu nasci, amaldiçoado o homem que trouxe a notícia para minha mãe, para o meu pai, dizendo que eu nasci. Por que o Senhor me tirou de lá? Por que o Senhor não me matou lá? Por que o Senhor não fez do ventre da minha mãe a sepultura? Por que o Senhor não me deixou morrer lá dentro do ventre da minha mãe? Porque eu só olho, quando eu vejo, é só desgraça, é só coisas ruins que tem. Bom,
Bom, Jeremias estava sem esperança. Jeremias caiu numa tristeza profunda. Ele não via mais esperança, porque ele sabia que Jerusalém seria destruído. Não só Jerusalém seria destruído, ele sabia que o templo seria destruído. Não só o templo, como a arca de Deus, a representação de Deus ia ser destruída. E ele também não sabia só que Jerusalém seria destruído, que o templo seria destruído, mas que o povo seria cativeiro por 70 anos, levado como escravos. Jeremias ficou frustrado com o ministério dele. E por isso ele disse: por que você me tirou do ventre da minha mãe? Por que você não deixou morrer lá? Por que você não me destruiu? Por que você, maldito homem que trouxe a notícia que eu nasci? Deus foi fiel com Jeremias, porque Deus estava falando para Jeremias: está vendo tudo o que isso está acontecendo e que vai acontecer? Você esqueceu o que eu falei para você no começo? Que eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Jeremias achou graça. Ele achou graça de um rei ímpio. Quando eles invadiram Jerusalém, Jeremias estava no calabouço. O rei que invadiu Jerusalém mandou tirá-lo de lá. O rei ímpio. E logo que o rei ficou sabendo que ele era o profeta que dizia que ia acontecer, que Israel ia cair na mão dos babilônios, o rei mandou tirá-lo da prisão, porque ele estava ali sozinho. Irmãos, às vezes, as pessoas que estão do seu lado, às vezes, as pessoas que mais estão do seu lado, no momento da crise, elas te evitam. No momento que você passa por isso, elas te isolam. Outros te abandonam. Outros esquecem de você. Porque agora você está em crise. Você está em crise talvez financeira, de saúde, emocional. Todo mundo corre. Mas como Jeremias, ele mais precisava do povo dele, ele se dedicou tanto ao povo dele, e ele não achou socorro de ninguém em Jerusalém. Ele não achou socorro de ninguém do povo dele, que era o povo judeu. Então, talvez isso esteja acontecendo com você. Nesse momento em que as coisas acontecem no mundo, você não ficou sozinho. Você está num calabouço. Você está num calabouço cercado, abandonado, sozinho, sem saída, sem direção. Mas não se esqueça que Jeremias não encontrou graça diante do próprio povo dele, mas Deus fez Jeremias encontrar a graça de um ímpio. E muitas vezes Deus levantará socorro de onde a gente menos espera. De pessoas que a gente menos espera virão. E de pessoas que nós mais esperamos não virão. Nós nos decepcionaremos. Isso é para ensinar uma lição para nós. Que a nossa confiança depende no Senhor. Depositar a confiança totalmente no Senhor e na sua palavra. Porque Ele vela para Ele cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Ele vela para cumprir a sua palavra para você. Então não desespere. Não tenha medo. Os discípulos. Outra coisa interessante também sobre o que nós estamos falando, que os discípulos, eles foram muito usados por Deus. Eles andaram com Jesus,
Eles andaram muito tempo com Jesus, eles viram Jesus fazer os milagres, ouviram as palavras de Jesus. Mas acontece uma situação interessante. Em Marcos, capítulo 6, 49, diz que eles foram no barco. Eles estavam atravessando o barco de Genezaré. E aí eles viram um homem vindo, andando sobre as águas. Deixa eu ler o texto para você ver o que o medo faz. E quando eles viram, Marcos 6,49, e quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma, fosse um espírito, e começaram a gritar. Talvez você diga assim, meu Deus, que situação. Você imagina os gritos de pavor, gritos, porque eles não estavam com medo mais nem do mar, agora estavam com medo, era do espírito, do fantasma, que eles achavam que era um fantasma, que era um espírito, mas era o próprio Senhor. Eles gritaram, todos eles gritaram de desespero, gritaram porque eles nunca viram uma coisa daquela. Talvez seja essa mesma situação que talvez algum de vocês estejam passando hoje. Você está em pavor, em pânico, gritando. E agora? O que vai ser da minha vida? E agora? Elias esqueceu que Deus estava com ele. Jeremias esqueceu que Deus velava para a palavra dele se cumprir, inclusive sobre sua vida. Agora os discípulos esqueceram que Jesus não ia os abandonar, que Jesus estava com eles. Então, Deus sempre está lidando conosco, e nós, homens de Deus ou servos de Deus, sempre temos essas crises de medo, de pânico. É interessante, né? Que desses momentos são os momentos que mais Deus fala conosco. Uma outra situação também, para vocês terem uma ideia, foi de João, né? Foi sobre de João, depois da ressurreição, depois que eles experimentaram, eles viram Jesus ressuscitado, que Jesus apareceu para eles, né? Depois que Jesus apareceu para eles, mostrou as mãos para eles, eles ainda tinham medo. No João capítulo 20, 19, antes do derramamento do Espírito Santo. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Estavam que jeito? As portas fechadas, com medo dos judeus, assim como Elias estava com medo de Jezabel, e assim agora como Jeremias estava com medo do seu próprio povo, assim como os discípulos estavam com medo daquele pessoa que andava sobre as águas, agora os discípulos estavam com medo dos judeus. Os discípulos estavam morrendo de medo, as portas estavam cerradas, trancadas, de medo. É interessante isso, como o medo muda as pessoas, como o medo traz reações nossas que nós nunca nos esperávamos. E às vezes, até nós mesmos surpreendemos com nós mesmos. Uau! Tenho servido a Deus há tanto tempo. E agora esse sentimento. E agora essas coisas. Não se esqueça. Jesus continua te amando mesmo assim. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa para você. Em 1 João, eu quero que você guarde essa sentença. Que essa é uma palavra profética que Deus deu para mim. 1 João 4,18, ele diz: não há temor no amor. O amor perfeito lança fora o medo,
porque o medo traz tormento. E aquele que teme não é perfeito em amor. Esta foi uma palavra que Deus me deu. Quando você descobre, você vive profundamente a experiência de que Deus lhe ama, a primeira coisa que vai acontecer, o medo vai embora. Mas nos dias, com a caminhada, o medo pode retornar. Mas o amor continua presente. O amor continua presente. Né? E Deus está falando para você que Ele entende que você está com medo, que Ele entende que você está apavorado, mas que você tem que confiar nele. Você tem que confiar, porque Ele vela não só pela sua vida, mas pela palavra que Ele tem para você, e Ele vai cumprir a palavra que Ele tem para você. Conclusão. O vírus, as catástrofes, quem entra no meu site só vê que eu falo sobre profecia. E eu sempre digo para as pessoas, a profecia nunca foi para te colocar medo. A profecia foi te preparar. Mas depende de como você está, é como você reage. Bom, com toda essa vírus, hoje nós aqui no nosso país, no país dos Estados Unidos, são quase 500 mil pessoas que morreram. O vírus, as catástrofes, ele não veio só mostrar quem nós somos, mas ele veio mostrar como nós estávamos, ou como nós estamos, né? Uma médica aqui nos Estados Unidos, quando a epidemia começou a se alastrar, ela viu tanta gente morrer na frente dela, tanta gente morrer, que ela viu que não tinha mais capacidade nenhuma de fazer alguma coisa, e ela tirou sua própria vida, porque ela não via mais esperança. Uma mulher nova, médica, formada, estudada, mas o medo derrubou ela. O medo fez ela tirar a própria vida. Eu não sei se você chegou nesse estágio ainda, de pensar em morrer, de pensar em abandonar tudo, talvez morrer espiritualmente. Não se esqueça que Deus está velando pela sua palavra para se cumprir, né? Mostra o nível de relacionamento que você tem com Ele, o nível de relacionamento que você tem com Adonai. Na verdade, a igreja, ela passou pelos falsos ensinos que preparou só as pessoas para viver aqui na terra e não preparou as pessoas para viver no céu. Os falsos ensinos como ter casa, carro, prosperidade, essas coisas todas. E agora acabou. Agora você só tem Jesus. A sua garantia é só Ele. Só Ele. Em março de 2020, eu fui um dos primeiros que tive o caso. E eu lembro que eu estava mal dentro de casa. E a minha mulher, meu filho, não podiam ir comigo. Eu tive que entrar num carro ruim, mal. E dirigi mais ou menos 45 minutos. E quando eu saí de casa, eu pensava, eu não vou voltar mais. Eu vou morrer. Não pude abraçar meu filho. Não
pude abraçar minha esposa. Botei a máscara e cheguei numa emergência no hospital, na cidade de Cambridge, em Massachusetts, um dos melhores hospitais. Quando entrei lá, o pavor, o desespero era terrível. Fica aí, fica aí, fica aí. Os médicos todos apavorados, os enfermeiros todos apavorados. Mas dentro de mim eu estava com uma confiança. Aconteça o que acontecer, eu sei para onde eu vou. E aí me colocaram num quarto isolado. Não botaram no quarto isolado, botaram no quarto com uma outra pessoa que estava com vírus também. Mas eu tossia mais do que ela. Minha situação estava tão feia que eles me tiraram e botaram no corredor. A chefe do hospital desceu. O que vocês fizeram com eles? Botaram no corredor, vocês estão malucos. Aí me jogaram numa sala de isolamento. Eles entravam com todo aquele equipamento, máscara, tudo, roupa. Não abre a boca, não tosse, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça aquilo. Eles estavam todos dominados pelo medo e eu lá, na paz, tranquilo. Bom, se Jesus chegou minha hora de partir, e eu lembro que aí fizeram um teste da fluenza, que é uma doença, uma gripe espanhola, deu negativo. Mas quando tiraram a radiografia dos meus 2 pulmões, os 2 pulmões estavam tomados. E a médica veio, a equipe médica veio e disse: você não poderá sair do hospital mais. Liga para sua esposa e diz que você vai ficar aqui. Eu não desesperei, havia uma paz muito grande no meu coração. Porque eu falava: Deus, se eu viver, eu vivi para ti. E se eu morrer, eu vou para ti. E eu lembro que as igrejas começaram a orar por mim. Teve uma igreja no sul de Minas que ajoelhou lá no chão e clamaram a Deus. E os 2 pulmões tomaram. E eu lembro que Adonai chegou no meu quarto. Jesus chegou no meu quarto. Eu não via ele fisicamente, mas eu sentia a presença dele e sentia aquela cobertura sobre mim de amor e de paz tão grande. Uau! Aleluia! Glória a Deus! E miraculosamente os 2 pulmões começaram a se limpar instantaneamente. Aí eu apertei o botãozinho para a enfermeira. Ela chegou lá: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei: eu quero você tem um sanduíche, um refrigerante? Estou com fome, sentado, cheio de tubo. Jesus me visitou lá. Aí eu comi o sanduíche, comi o refrigerante, fizeram todos os exames de novo, mandaram para casa no mesmo dia. Liguei para Virgínia: estou voltando. Mas se eu não voltasse, eu estaria esperando eles lá. Eu estaria esperando eles, porque eu sei que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Eu não posso acrescentar dias e anos na minha vida. Eu não posso desesperar aquilo que Deus Ele já sabe o que vai acontecer comigo no futuro. Então, irmãos, o medo nunca pode substituir a palavra de Deus, a palavra que Deus deu para nós. O medo não pode substituir aquilo que Deus falou com você. Mas quando você está com medo, e muitas vezes não é porque você não pensa que porque você é líder ou porque você tem tantos anos de caminhada
que você não tem esses conflitos, porque tem. Todos nós temos esse conflito de medo. O pastor também tá? Mãe, tem esses conflitos. Todos nós. Nós não somos melhores do que Elias, nós não somos melhores do que Jeremias, nós não somos melhores do que aqueles discípulos que estavam no barco, nós não somos melhores do que aqueles discípulos que viram a ressurreição de Jesus, mas que estavam com as portas cerradas. Nós não somos melhores que nenhum deles, pois temos as mesmas coisas. Um dia nós cremos, temos coragem, temos ousadia, e daqui a um tempo, Deus, e agora? Uau! Não pense que você quer aparentar para as pessoas que você não tem esse conflito, porque o pior cego é aquele que não admite que está. Mas quando essas coisas começarem a acontecer com você, esses conflitos, busque a presença do Senhor, é a primeira solução. E segundo, procure uma pessoa para compartilhar, para se abrir com ela, para orar com você. Diga, estou com medo. Diga, eu estou apavorado. Diga, parece até que eu não sou mais crente. Diga, não tenha medo de se expor. Não tenha medo de se abrir. Não tenha medo de dizer o que você sente. O mundo não voltará mais ao normal. Mas você também não foi nem criado para ficar nesse mundo. Você foi criado para um dia estar na glória com Deus. Não sei como, se você vai, se você fica, se ele volta, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas eu quero dar para você uma outra profecia que Jesus disse. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus diz, não se preocupe com as coisas que acontecem. Jesus, em outras palavras, Jesus está dizendo, não se preocupe com as coisas que acontecem. Você só tem que ter certeza de uma coisa. Vamos ler? Mateus 28, 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Prega o Evangelho. E eis que estou convosco, e eis que eu estou convosco para sempre, ou só até o coronavírus chegar. Eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo. Eu estou com você nessa crise. Estou com você quando você está sem trabalho. Estou com você quando você está doente. Estou com você. Se preocupe só uma coisa. Não se preocupe das coisas que estão acontecendo. Não se preocupe das coisas que vão acontecer. Não se preocupe das coisas que não irão mudar mais. Mas tenha certeza. Uma coisa você tem que ter certeza no seu coração. Uma coisa você tem que ter certeza na sua vida. Eu estou convosco. Todos os dias. Uma outra profecia que Jesus disse. Em João 14, 1. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Não deixe o seu coração perturbar. Talvez você esteja com o coração tão turbado, que parece até que você não é crente mais. Jesus está dizendo, creia em mim. Estou convosco todos os dias. Não é só quando o vírus chegou. Eu velo pela minha palavra. Deus perguntou para eles, o que você está fazendo aqui? Só eu fiquei, estou sozinho.
volta. Jeremias, por que eu nasci? Por que eu nasci? Eu velo pela minha palavra para se cumprir, Jeremias. E o seu socorro virá de quem você menos espera. Os discípulos, é um fantasma! E começaram a gritar. E Jesus sobe no barco. Os outros estavam com medo, os mesmos discípulos com medo dos judeus, com as portas cerradas, com medo dos judeus. Não foi só Jeremias que teve medo dos judeus, não. Os discípulos também. Por que tudo isso aconteceu? Por quê? Por que tudo isso aconteceu logo agora? Comigo, os meus filhos, que vão ser dos meus filhos? Você pensa que não deixa a gente triste eu ver o meu filho, por exemplo, dentro de um quarto, que não pode ir para a escola fechada, e que ele sai e vai para a escola. Mas uma coisa eu ensinei meu filho: não tenha medo. Se eu for, ou se você for, nós sabemos para onde vamos. Tenho orado todo dia com a minha família, todo dia com meu filho, preparando ele para o retorno de Jesus, me preparando para encontrar com o Senhor. E João diz: não turbe o vosso coração. Deus não quer você com o coração turbado. E para finalizar, meu último texto, que eu passei essa manhã orando por vocês. Filipenses, capítulo 1, 21. O apóstolo Paulo diz: porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. É loucura isso. Morrer é lucro. Talvez o grande problema nosso é que nós não entendemos que depois da morte é lucro. Viver é só Jesus. Agora você só tem Ele. Agora você só tem Jesus para confiar. Eu gostaria de orar por você nesse momento, pedindo que o Espírito de Deus, que o amor de Deus envolva o seu coração e que o amor dele seja para arrancar todo medo, porque Deus está velando sobre sua palavra para cumprir. Você está vendo, Jeremias? Você está vendo o que está acontecendo? Vejo, você está vendo bem o que está acontecendo? Estou vendo, Senhor, estou vendo bem o que está acontecendo. Desemprego, fome, guerra, o vírus. Estou vendo bem, Senhor. Você está vendo bem? Você está vendo bem, Jeremias? Estou, Senhor, estou vendo. Você está vendo bem. Da mesma maneira que você vê essas coisas. Eu velo pela minha palavra cumprir sobre sua vida, sobre a vida da igreja. Vamos orar. Adonai, Yeshua HaMashiach, Jesus, Ruach Kadakashe, o Espírito Santo de Deus, desça no nosso coração nesse momento. No coração dos pais que aqui estão, no coração da igreja, no coração do pastor Cláudio, da pastora Gislane, no coração dos filhos deles, no coração dos filhos da igreja. Desce o teu Espírito Santo agora, Senhor, em amor, porque a tua palavra diz, Senhor, que o amor lança fora todo medo. A nossa confiança só está em Ti. Quando o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Espírito de Deus, toca agora. Eu posso sentir a Tua presença, Senhor, porque eu sei que Tu está conosco todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos.
Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o nosso coração. Tira tudo que nos perturba. Tira todo o medo. Porque estamos aguardando a tua vinda, o teu retorno. Se o Senhor não vier ou se eu for, de um jeito ou de outro nós estaremos contigo. Tira todo o medo. Tira o medo sobre nós, o medo do futuro, tira o medo das doenças, tira o medo do vírus, tira o medo, Senhor, das finanças, tira todo o medo. Espírito Santo, sela em nosso coração um amor tão grande que não tem mais lugar para o medo. Ao ponto de dissermos, Senhor, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor por o resto de nossa vida. Os nossos filhos são do Senhor. Meu casamento é do Senhor. Minha família é do Senhor. O Senhor está nas suas mãos, Senhor. E nós aqui hoje, nós nos rendemos. Nós não temos poder de controlar a nossa vida. Nós não temos poder de controlar nossas emoções. Nós não temos poder de controlar as nossas crises. Mas nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Ruach Hadakaché, vem sobre nós e tira todo o medo. Envolve nós num amor tão perfeito que não existe mais lugar para o medo. Que quando entrar para ele trabalhar, ó Deus, eu lembro, Pai, eu lembro que depois de 3 meses, quando eu voltei a trabalhar, o medo queria tomar conta do meu coração, mas o Senhor dizia: eu estou convosco todos os dias da tua vida. Eu não estou convosco só nos dias antes do vírus chegar, mas estou convosco todos os dias na tua vida até a consumação dos séculos. Não turbe o vosso coração. Amém. Shalom. Se eu não vê-los mais, nós encontraremos no céu. Se eu ainda vê-los um dia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado pelo pastor Cláudio, pela pastora Gislaine. Pessoas moram no meu coração, suas filhas, essa igreja que nós sempre estivemos juntos. Nós louvamos pelas suas vidas, pela coragem de vocês, pela dedicação de vocês. Pedimos que Deus continue abençoando você, pastor Cláudio, Gislaine. Muito obrigado pela amizade, pelo carinho. Obrigado a todos vocês. Shalom.